Eita. Bem pra cima. Oi, bom dia. Bom dia, Caio. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Obrigada pelo Heart Me. Deixa eu fazer o esquema aqui de colocar a live para eu poder acompanhar, certinho? Bom dia, como é que você está? Pessoal, vamos sair desse zero das curtidinhas? Bom dia, Dias. Seja bem-vindo, tudo bem? Quem puder ir nos taps aí, vamos todo mundo curtindo essa live, curte pra gente poder levar essa live para mais e mais pessoas, poder fazer a nossa live acontecer, tá? Então peço aí a ajuda de vocês pra gente poder ir levando essa live para mais e mais pessoas, combinado? Tá bom, pessoal? Então vamos todo mundo curtindo primeiro, pra gente sair do zero. Quando a gente chegar em 2K, a gente começa, pode ser? Bom dia, Amy! Seja bem-vinda! Gente, quem ainda não republicou, vamos republicar pra mim, por gentileza? Além dos steps, além das curtidinhas, vamos republicar também. Deixa eu mandar o link da live aqui pro pessoal, peraí. Aqui, certinho. E quem tá chegando agora, não esquece de republicar, tá? Deixa eu ensinar vocês como é que a gente faz pra republicar. Vamos nessa, deixa eu pegar a minha canetinha aqui, ó. Basta ficar apertando na tela durante um tempo e clicar na opçãozinha amarela que aparece aqui, republicar, estão vendo? Veja quem consegue fazer isso pra mim, pra gente poder começar essa live. Todo mundo, ó, apertando na tela e vai aparecer a opçãozinha amarelo. Emi, vê se você consegue, o pessoal que tá aí curtindo, ajudando nas curtidinhas, beleza? Conceição, bom dia, seja muito bem-vinda. Boa, Conceição conseguiu também. Quem mais consegue, gente? Fica apertando na tela e clica na opçãozinha amarelo, tá? Enquanto isso, todo mundo ajudando nos likes, todo mundo ajudando nas curtidas, pra gente poder levar essa live pra mais e mais pessoas, certinho? Aí depois eu me apresento e tudo mais, combinado? Vamos nessa, gente. Todo mundo nos taps. Bom dia, Conceição, seja bem-vinda. Oi, Kimberly, seja bem-vinda. Pessoal, o tema de hoje, né, como o próprio nome já diz, eu já deixei aqui em cima. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre ciúme, principalmente relacionado a relacionamento amoroso, tá? Ciúme ou trauma. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Até que ponto é um ciúme realmente saudável, até que ponto é um ciúme mais considerado patológico, sempre de acordo com a psicologia, a gente vai estar conversando sobre isso. Então fiquem à vontade para vocês poderem de fato participar, mandar perguntas, tirarem as dúvidas de vocês, né? Tem os dois, a Kátia disse, olha só. E você já faz um tratamento certinho, Kátia, para essas questões? Gente, quem tá chegando agora, não esquece de republicar a live pra mim, tá bom? Se você chegou agora e ainda não republicou, você tá assistindo a live aqui, certo? Fica apertando na tela e aperta a opção amarela aqui, ó, republicar. Vê quem consegue fazer isso. Obrigada, Viviane, igualmente, viu? Hoje vai ser bom, né? Cida, obrigada por me seguir, seja muito bem-vinda. Gente, vamos nos likes. Quando a gente chegar em 2K, a gente começa. Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, sou psicóloga e neuropsi, tá? Faço atendimentos aí dos meus pacientes no período da tarde, no período da noite. E nas sextas-feiras eu não atendo, faço avaliação neuropsicológica, tá? Marilene, obrigada por me seguir, Marilene. Minha mãe fazia questão de dar mais atenção aos filhos de vizinhos, de propósito, até fazer eu chorar. Nossa, essas questões pessoais são muito importantes a gente tratar em terapia, né? Porque são algumas feridas que marcam muito e a gente leva pra vida adulta, né? Então é importante tratar em terapia essas questões, tá? Gente, todo mundo nos taps, a gente tá quase nos 2K, todo mundo curtindo, ó, ajuda a Price a curtir. Quem mais tá curtindo aí? Deixa eu ver aqui. Tive muitos traumas do meu relacionamento passado e acabei trazendo pro meu novo relacionamento. A gente vai falar disso, Emi. É esse o assunto da live, viu? Agnaldo Leal, obrigada por curtir. Viviane, obrigada por curtir. Tem uma galera ajudando aí nas curtidas. Todo mundo, gente, pra gente chegar nos 2K e poder começar o tema. Enquanto a gente não chegar nos 2K, a gente não começa. Combinado? Vamos nessa então, todo mundo nos taps. Aí ó, a Flávia Pimentel também tá ajudando a curtir. Vamos todo mundo, republicando também. Estou num relacionamento conturbado, não sei se é ciúmes ou manipulação. Estou mal, ou os dois, né?
Pode ser os dois também. Sá, tá curtindo? Boa! Pegamos os 2K. Então vamos começar, tá bom? Superar um trauma de traição. Provavelmente você vai precisar fazer terapia, tá? Não existe fórmula mágica para superação de trauma, gente. Quando vocês escutarem esse tipo de discurso, desconfie, porque não é assim que se trata um trauma, tá? Trauma precisa ser ressignificado. Pra gente conseguir superar, a gente precisa passar por um processo. Não é tão fácil de uma hora pra outra isso se curar dentro de você, tá bom? Bom dia, José, seja muito bem-vindo. Ele vai no banheiro, a porta tem que ficar com a porta aberta, não durme de luz apagada. Entendi, Kátia. Kátia, você faz terapia? Inclusive, obrigada por me seguir, viu? Vamos começar o assunto de hoje, gente. Vamos começar, tá? Bom dia, Drica, seja bem-vinda. Gente, todo mundo já sentiu ciúmes em algum momento da vida, tá? Nem que fosse de uma amiga que começou a sair mais com outra pessoa e não te chamou. Ou de um namorado, uma namorada que foi lá e curtiu uma foto de outra pessoa. Sabe uma coisa assim? Tá? Então, gente, existe uma diferença muito grande entre aquele ciúme que vem, mas ele passa, que a gente sabe como é que é, né? Aquele ciúminho que vem, mas depois passa. Mas tem aquele tipo de ciúme que gruda em você, né? Como se o mundo fosse desabar se a outra pessoa se afastasse de mim. Tem esses ciúmes também. Vocês entendem que o primeiro ciúmes, que a gente tá falando desses ciúmes que vem e que passa, é sobre você querer preservar alguma coisa? E por isso você sente, pô, eu tenho alguém importante na minha vida, eu quero que essa pessoa continue comigo, eu quero preservar essa relação, então eu vou realmente cuidar ali, né? Ter um ciúmes mais saudável. Agora, esse segundo ciúmes que a gente tá falando é o medo de perder ali o que parece garantir a nossa segurança emocional. Então essa é a diferença de um pro outro, tá? A gente vai entrar nisso, inclusive. Michele Monteiro, obrigada por me seguir. Claudinha, obrigada por me seguir, tá? A psicologia é a mesma coisa que a terapia. Kátia, na realidade, nós psicólogos fazemos terapia com os nossos pacientes, certo? Só que na terapia a gente utiliza a psicologia. Então, quando a gente fala você faz terapia, eu tô querendo dizer terapia com psicólogo, com profissional da saúde mental, psicólogo que faz a psicoterapia. É nisso, então existe sim essa relação. Como não existe? Tá? Eu não posso sair pra lugar nenhum. Ele me liga em uma hora, mesmo ele trabalhando. E o que você acha desse comportamento, Cida? Você acha saudável? Você acha que não é saudável? Summer, obrigada por me seguir, Summer. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Genete, obrigada por me seguir também. Então, pessoal, o problema tá onde? O problema é que quando a gente não entende que o ciúme ele tá tentando dizer alguma coisa pra gente, a gente pode achar que ciúme é sempre ruim, né? A gente começa a se comportar como se o outro fosse culpado ali por algo que na verdade tá muito dentro da gente, né? Principalmente de coisas lá de trás, tá? No primeiro vínculo, nas primeiras vezes que a gente sentiu que não era suficiente, em outros relacionamentos que a gente já passou, que a gente precisava ficar provando alguma coisa pra não ser trocado, entende? Então tem muita gente que cresce acreditando que precisa controlar pra não perder, né? Sabe uma coisa assim? Quando na verdade o controle você tá disfarçando o quê? O medo de ser deixado. Basicamente isso. Tá? Então é isso que a gente vai falar hoje. Ana Lúcia Góes, obrigada por me seguir. Zildenir, obrigada por me seguir também. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tô passando por umas coisas difíceis, tô muito depressiva, sem ânimo pra trabalhar. E é muito importante você cuidar de você, tá? Cuida da sua saúde mental. É muito importante que a gente priorize a nossa qualidade de vida. E tem solução. Quando a gente fala em depressão, episódio depressivo ou qualquer outra coisa assim, você tem o direito de cuidar, sabe? Então existem profissionais da saúde que podem te ajudar, tá bom, Li? Busca ajuda, busca um psicólogo, marca um psicólogo, veja se você consegue. Acabei criando dependência emocional e ele se cansou de mim, disse que eu desconfiava demais. Olha só, Amy, como a questão dos ciúmes, e aí a gente entra para a questão dos ciúmes mais patológico, ele influencia nas relações, né? Ele desgasta, melhor dizendo, as relações. Amy, você já cuidou isso dentro de você ou ainda não olhou? Como é que tá essa parte?
A Wagner, não entendi o que ela disse. Estou com medo do meu namorado, porque sempre que ele quer me ver, me pergunta se eu lhe traio. Ah, tá. Ou seja, muita insegurança do lado de lá, né, Nazira? Não é nem sobre você, é sobre ele, né? Vamos lá. Elaine, obrigada por me seguir, Elaine. Gente, quem tá chegando agora, não esquece de republicar a live, tá bom? Todo mundo que tá aqui chegando agora, apertando na telinha aqui pra mim, clicando na opçãozinha amarelo, tá? Pra gente levar essa live pra mais e mais pessoas. É normal pensar em querer não estar vivo? Não, Ju, não é normal. Isso mostra um sofrimento emocional. Então você vai ter que fazer terapia. Cadê a terapia? Tá em dia? Porque deveria, tá? A gente não pode normalizar sofrimento. A gente não pode normalizar esse tipo de pensamento, né? Se tá acontecendo é porque existe um sofrimento emocional aí tão grande que você chega a cogitar uma coisa muito séria. Então, se você não faz terapia, dê esse primeiro passo de buscar. Seria extremamente importante pra você, tá? Valdelice, obrigada por me seguir. Emi também, obrigada por me seguir. Tô buscando melhorar minha autoestima e fazendo terapia, mas ele disse que precisava de um tempo e tá tudo certo. E você usa esse tempo agora então pra cuidar de você, que é o que você tá fazendo, né, Emi? Tá fazendo terapia, melhorando sua autoestima, é isso, usa esse tempo pra você, se cuida, porque o assunto de hoje que a gente tá falando, a questão de ciúmes, a questão de trauma, gente, a gente precisa cuidar, a gente precisa curar isso dentro da gente, então utilizar esse tempo aí pra você também é importante. Estou querendo sair fora, mas não estou conseguindo. Ele me bloqueia e depois volta como se nada tivesse acontecido. Como melhorar a autoestima? Creuza, como melhorar a autoestima em terapia. Você vai precisar começar um processo terapêutico pra gente ver aonde que tá o problema. Aonde dentro da autoestima que precisa ser trabalhado. Porque pra cada pessoa é diferente. Às vezes o que eu preciso fortalecer em mim não é a mesma coisa que você precisa fortalecer em você. Então, como melhorar? Primeiro a gente precisa entender aonde que tá a questão. E aí a gente trabalha em cima disso. Fechou? Ângela, obrigada por me seguir, tá? Sou uma pessoa muito ansiosa, isso tem atrapalhado os meus dias. Erilane, ó, a ansiedade, quando ela começa a passar ali da ansiedade comum, ela começa a ser uma ansiedade mais disfuncional, que a gente chama, é importantíssimo que você busque ajuda, tá? Que você comece uma terapia, porque assim, você é uma pessoa muito ansiosa. Quais são os gatilhos da sua ansiedade? Quais são as técnicas que você utiliza pra sair ali daquela ansiedade? Quais são as causas? Tudo isso tem que levar em consideração. Eu sou de São Paulo, Creuza. Eu sou de São Paulo. Gente, todo mundo que chegou agora, não esquece de republicar, tá? A live pra gente levar pra mais pessoas. Quero todo mundo aqui apertando na telinha, clicando na opçãozinha amarelo aqui, republicar. Veja se vocês conseguem fazer isso pra mim, pra gente poder levar essa live pra mais pessoas, combinado? Creuza, obrigada por me seguir. Valdelice, obrigada por republicar. Priscila, vou casar, meu noivo... Não, já vou casado, às vezes fico remoendo por não ser a primeira. Olha só, Priscila, e você vê, isso pode ser algo que interfira diretamente também no seu relacionamento, né? E é muito mais dentro de você do que sobre o casal, vamos colocar assim, né? Então, Priscila, ó, mesma coisa que eu falei pro restante das mulheres aqui. Terapia, gente, é muito importante. Rayane, obrigada por republicar e obrigada por me seguir, seja muito bem-vinda, tá? Todo mundo que gosta de saúde mental, gosta desses assuntos da psicologia, fiquem à vontade para me abraçarem, para me seguirem, para vocês não perderem os próximos temas. Amanhã, inclusive, a gente vai falar sobre ansiedade generalizada. Quinta-feira a gente vai falar sobre término com narcisista, como se recuperar de um relacionamento tóxico com narcisista. Quinta a gente vai falar. E sexta a gente vai falar sobre medo de sair de casa, transtorno do pânico. Então, se você não quiser perder, fica aí o convite para você seguir, caso você ainda não tenha seguido. Fechou? Gisele, obrigada por seguir. Wallace, obrigada por me seguir também, tá? Então, pessoal, é aquilo, tá? O ciúmes, ele sempre tá mostrando alguma coisa pra gente, tá? Seja algum trauma que a gente já passou e acabou associando. Lembra que eu falei que tem muita gente que cresce acreditando que precisa controlar para não perder? Só que na verdade é aquilo que eu disse, controle então é um disfarce daquele medo de ser deixado. Eu acabei de falar. Então o que acontece? Né? Rayane, obrigada pela rosinha. O ciúmes, pessoal, em muitos casos mesmo,
é um sintoma de algum traumazinho que a gente não reconheceu, na maioria das vezes. Como assim? Às vezes eu passei por um trauma de abandono, e isso pode gerar ciúmes na minha vida adulta. Às vezes eu passei por um trauma de rejeição, de humilhação, de traição. Quem disse sobre a traição aqui? Né? Um trauma de traição. Pô, depois que eu fui traída, eu comecei a ter um ciúmes absurdo. E esses traumas, eles não vêm, né, só de relacionamentos amorosos, mas vem de coisa também. Às vezes vem da infância, a gente sempre fala da infância. Do dia que um pai preferiu outro filho do que você. Sabe uma coisa assim? A mãe que falava assim, ai, fica quieto que você só atrapalha. Aquele primeiro momento que você descobriu uma mentira de uma pessoa, pô, que eu confiava pra caramba. Fui lá e descobri uma mentira dela. E aí você pensa, nossa, eu não vou mais confiar em ninguém, pô. As pessoas quebram a confiança. Então, sem perceber, a gente vai construindo uma desconfiança. E essa desconfiança, no fundo, é o quê? Uma tentativa de eu tentar me proteger. Então, a gente faz do jeito errado, né? A gente faz do jeito errado. Gente, o cérebro humano, ele funciona desse jeito. O cérebro humano, ele associa o perigo de hoje a uma dor que a gente passou lá atrás. Vocês entendem isso? Então, quando alguma coisa desperta um ciúmes em mim, seja uma curtida, seja uma ausência, seja um olhar que também às vezes dá ciúmes, o corpo reage daquele jeito. Certo? Achando que é uma nova ameaça, mesmo que na verdade não tenha ameaça nenhuma, né? Mas o nosso cérebro acaba fazendo essa associação. Então, o trauma revivendo. E aí ele disfarça de ciúme. Vocês conseguiram entender essa relação? Deixa eu ver o que vocês disseram. Bom dia, Lorenzo. Obrigada pelo heart me. Obrigada por republicar. Que bom que você chegou. Ele sempre se refere às clientes no diminutivo. Digo que tá errado, ele diz que sou ciumenta. Entendi, Drica. Conteúdo muito legal. Obrigada, Mildred. Bom dia, Jonathan. É Jonathan, né? Bom dia, Jonathan. Meu ex me traía muito. Eu acabei levando isso pro meu atual. Só percebi o meu erro depois que eu perdi. Mas eles são pessoas diferentes. Amy, aqui é isso que a gente tá falando aqui. Né? Você passou por um trauma de traição e você acaba repetindo isso em novos relacionamentos, mesmo que esse novo relacionamento seja saudável. Então entra até a autossabotagem, se a gente parar pra pensar. Bom dia, Cecília. Bom dia, Nil. Seja bem-vinda. Bom dia, Lu. Seja bem-vinda. Bom dia, Nice. Obrigada, Lorenzo, pelo a melhor que temos. Gente, o Lorenzo, eu quero até pedir pra vocês seguirem ele, porque ele sim é o melhor que temos, tá? O Lorenzo é um profissional excelente, quero que todo mundo siga ele. Ele já é grandão aqui, real é isso, muito inteligente. As lives dele são muito legais, os vídeos inclusive são ótimos. Então, ó, todo mundo abraçando, seguindo o psicólogo Lorenzo, tá bom? Jocedi, obrigada por me seguir, viu? Bom dia, Jackson, seja bem-vindo. Ciúmes ou trauma? E aí, a gente tá falando sobre isso, MTS? A gente tá falando sobre isso, né? Gente, o que a sociedade ensina pra gente, se a gente parar pra pensar? Ter ciúme é prova de amor, né? Ah, então vamos normalizar alguns comportamentos? Beleza. Não, né? Gente, muitas vezes são sinais de insegurança, é sinal de que você tá desregulado emocionalmente. A gente confunde intensidade com amor. Beleza, eu começo a achar que eu sentir tudo o tempo todo é sinônimo de eu me importar, mas não é assim que funciona. Porque sem perceber, o que você faz? Esse padrão, ele vira o quê? Uma pessoa que fica desgastando o relacionamento, tá? Tentando controlar o incontrolável. O que é o incontrolável? O outro, né? Nossa, é tão cansativo você ficar tentando controlar alguém. Eu não sei se vocês já passaram por isso, se vocês fazem isso, mas não cansa? Você querer ter o controle de tudo, assim, que o outro faz, deixa de fazer, é muito cansativo. É muito cansativo pra você e pra outra pessoa. Então pensa assim, quantas vezes vocês já se pegaram vigiando rede social? Coloca um eu, quem já fez isso. Vai lá e fica olhando o Instagram da pessoa. Fica olhando quem que ele parou de seguir ou deixou de seguir ou seguiu. Quem que ele curtiu foto ou que não curtiu. Quem que fica revivendo mensagem antiga? Pô, eu vou lá e fico revivendo mensagem. Né? Ah lá.
E aí? O que isso quer dizer? A pessoa ciumenta, o que ela tá tentando fazer? Não passa ninguém. Né? Então, gente, vamos lá, a gente vai falar sobre isso. Deixa eu ver o que vocês disseram aqui antes, ó. Jonathan, meu ex-relacionamento não tinha ciúmes nenhum, mas a confiança foi quebrada. E no novo relacionamento tenho muita insegurança e ciúme, até retroativo. Jonathan, e é isso que a gente tá falando na live de hoje. Porque o ciúmes, ele vem de algo. E ele muitas vezes vem do trauma. Aqui você não tá falando de um trauma de traição, mas você tá falando de uma quebra de confiança, né? Uma quebra de confiança. Então, para muitas pessoas, isso também é considerado uma traição. Vocês já pararam para pensar que a definição de traição, para mim, pode ser muito diferente do que a definição de traição para vocês? Tipo, a definição de traição do Jonathan é muito diferente da definição de traição da Erilane, que é muito diferente da Flávia, da Yasmin, do Bruno, da Dilza, né? Tem gente que considera traição qualquer tipo de quebra de confiança. Então, assim, isso marca também, isso também já é um trauma, né? Tem que cuidar, porque senão impacta. Estou passando por isso, ele controla tudo, minhas redes sociais, lugares e trabalho. Olha, isso é uma toxicidade. Qual a diferença entre ciúmes e trauma? Acho que saboto minhas relações. Flor, na real, o que a gente está falando aqui? Não é que... tudo bem, trauma é algo que marcou a gente, que a gente não conseguiu lidar. Tudo que acontece com a gente, que marcou a gente, seja pequeno, seja grande, mas que a gente não teve suporte emocional para lidar com aquilo, é considerado trauma. Entendeu? É essa a definição de trauma. Ciúme é a questão do medo. O ciúme vem do medo. Beleza? E qual que é a relação que a gente está fazendo aqui? Quando o trauma causa o ciúme. Entendeu? Gente, sabe aquele ciúme que fica tentando resolver o que o trauma deixou pendente? No fundo, a pessoa ciumenta não é sobre perder o outro, mas a dor de se sentir descartável. Vocês entendem isso? Vocês acham que ciúme sempre fala sobre o outro? Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que quando eu sinto ciúmes, diz mais sobre mim ou sobre o outro? Quem acha que diz mais sobre mim, coloca sobre mim no chat. Quem acha que diz sobre o outro, coloca sobre o outro. Quero saber a opinião de vocês. Vamos lá. Ciúme, na maioria das vezes, fala sobre mim ou sobre o outro? Ó, a Ana Carla colocou sobre o outro. O Demétrio sobre mim, o Bruno sobre mim, o Vitor sobre mim, a Carla também. Sobre o outro, a Erilane colocou. Eu vivo tranquilamente, só fico sozinha. Quem quer, sim, acho que me sinto descartável, olha lá. Sobre o outro, tem uma galera achando que é sobre o outro. Oi, Mai, seja bem-vinda. Pessoal, se vocês estiverem gostando da live, não esquece de republicar, tá bom? Pra gente levar a live pra mais pessoas. Então, todo mundo apertando na telinha, clicando na opçãozinha amarelo republicar. E outra coisa, continua nos taps, galera. Vamos todo mundo curtindo essa live? Vamos colocar uma metinha de 15k? Será que a gente consegue chegar em 15? Todo mundo curtindo, ó. Não deixa os coraçõezinhos pararem de subir aí, tá bom? Ciúmes passado na infância, o Ademilson colocou. Quem aqui já se pegou sentindo raiva, mas na real, lá no fundo era medo, na hora do relacionamento? E aí? Quem aqui já se pegou sentindo muita raiva, mas quando para pra pensar, não é raiva, é medo. Medo de perder, medo de ser deixada. E aí? Ciúme sem um motivo real é sobre mim, com motivo é sobre o outro. Olha só o que a Nil colocou, tá? Ó, gente, vamos lá então, tá? Quem tiver perguntas podem mandar. Quem tiver gostando da live, segue aí pra não perder as próximas, tá? Depois eu vou até falar algo pra vocês importante, mas vamos com calma. Seguinte, ó, Yasmin, obrigada por me seguir. Nil, obrigada, Nil, por me seguir também, viu? Seja muito bem-vinda. Acho que é assim mesmo, falta de segurança e ciúmes. Maria Silva, Silvia Lourenço,
Obrigada, Maria. Carla Santos, obrigada. Ana Carol, obrigada, Ana. Ana Costa, obrigada. Várias Anas aí seguindo também. No meu ponto de vista é sobre mim, pois é insegurança minha, a Ritiele colocou. Gente, o ciúmes, por mais desconfortável que seja, ele quase sempre tá tentando proteger alguma coisa. Isso eu quero repetir pra vocês. Sabe aquele alarme de um carro que ele dispara mesmo quando bate um vento e ele já dispara? Então assim, não é o vento o problema, é o sensor que tá sensível demais. Vocês entenderam? Mesma linha de raciocínio. É verdade, que quando alguém sente ciúmes em excesso, eu tô sentindo ciúmes em excesso. O que tá sensível não é o relacionamento, é a autoestima. E aí eu tenho que sim deixar claro isso pra vocês. Sabe aquela sensação de que a qualquer momento eu posso ser deixada? A qualquer momento eu posso ser trocada? Ou eu posso ser esquecida? Vocês já tiveram essa sensação? De que a qualquer momento, podem me deixar? A qualquer momento eu posso ser trocada? O cérebro, ele tá detestando incertezas. E por o cérebro detestar incertezas, ele começa a inventar história para te preparar para o pior. Mas às vezes o pior ele não vai acontecer. Entendeu? É o trauma não resolvido na realidade. Quem que perguntou? Foi a... Peraí, volta aqui. Cadê? A Lauren. Lauren, na real, é o trauma não resolvido. Meu companheiro dá em cima de todas na minha frente. E o que faz você continuar na relação? Ana Santos. Tenho ciúmes do meu marido de forma descontrolada, tipo, até mesmo da família dele. Olha só, Ana. E tem que tomar tanto cuidado com isso, porque a gente, às vezes, tem alguns tipos de comportamentos extremamente tóxicos, mesmo sem querer, às vezes, por questões nossas. E aí que pega, né? Aí que a gente tem que trabalhar em cima. Eu sou assim, nem aconteceu, já fui e voltei e já sofri. Muita gente acha que ciúmes nasce do amor, né? Só que o ciúmes nasce do medo. Lá, o Lourenço, diferencial, dependência emocional versus ciúmes. Nossa, boa ideia de tema pra próxima semana, Lourenço. Acho que eu vou trazer esse tema. Dependência emocional e ciúmes. É legal a gente trazer. Isabel, obrigada por me seguir. Gente, o ciúmes, então, ele nasce do medo. Medo do quê? Vamos lá, vamos listar. Medo de não ser suficiente. Medo de ser traída. Medo de reviver algum abandono que já doeu pra caramba uma vez. Ou qualquer outra coisa. Por isso que o ciúmes, ele é tão intenso. Porque você não tá brigando com a pessoa do presente, tô brigando com a pessoa que eu tô agora. Mas você tá brigando com as pessoas lá de trás. Sabe assim? Olha o que a Lauren perguntou. Esse trauma é especificamente por outros relacionamentos ou por outra coisa? Não só por outros relacionamentos, Lauren, mas por outras coisas também. Por rejeição, por humilhação, por abandono parental. História de vida da família também. O que a gente tá falando aqui não é só relacionamento amoroso quando a gente fala desses traumas. Mas histórias de vida também. Então, quando alguém sente ciúmes atual do parceiro atual aí, muitas vezes eu tô discutindo internamente com quem me traiu lá atrás. E aí entra também pai ausente, mãe dizendo que ninguém nunca vai te querer desse jeito. Isso não influencia? Se eu cresci escutando, minha mãe falava, quem que vai querer você desse jeito? Ninguém. Isso não pode causar um trauma emocional? A ponto de eu levar isso pra minha vida adulta? Claro que pode. Claro que pode. Só que o quê? O que acontece? No calor do momento, é muito difícil que a gente perceba que não é de agora. Parece que é o outro que tá te provocando. Mas será que é mesmo? Porque na verdade, será que ele não tá despertando alguma coisa que já tava ali dentro de você? Latente? Tem que levar em consideração isso também, tá? Obrigada, Caio, pelo baú. Gente, palmas pro Caio. Ele arrasa aí nos baúzinhos na ajuda da live. Então, ele liberou 50 moedinhas pra gente, tá? O que a gente vai fazer? Quando faltar 10 segundos do baú aqui, eu quero que vocês me avisem no chat.
Alguém me avisa assim, baú, quando faltar 10 segundos. Que daí eu vou explicar o que vocês vão fazer com esse baú, pode ser? Então me avisem quando faltar 10 segundos pro baú acabar a contagem regressiva, beleza? Então, gente, voltando. Robin, obrigada por me seguir. Ó, o Vitor colocou, minha mãe dizia que eu era o meu pai, que era igual. Olha só, de uma maneira ofensiva no caso, né? É isso, Vitor? Gente, por isso que algumas pessoas dizem, né? Ah, parece que o meu ciúmes piorou depois que me machucaram. Parece que meu ciúmes piorou depois que eu passei por um trauma de traição. Por quê? Porque o trauma, ele ensina o corpo. Só que ele ensina o quê? O corpo a ficar em alerta. Isso não é bom. A sua mente aprendeu que o mundo, ele não é seguro, você não pode confiar. O amor, ele pode acabar de repente. Olha só, né? E aí, se o amor pode acabar de repente, eu passo a vigiar. Cada sinal como se fosse um teste. Toma cuidado. Pô, eu vi uma curtida, eu vi uma foto e vi que meu esposo, meu marido, meu namorado, minha namorada curtiu. Isso já vira uma suspeita pra mim. Uma mensagem que ele não respondeu já é uma ameaça. Por que ele não respondeu? Por que ela não tá me respondendo? Se a pessoa vai lá e demora pra te responder, o silêncio parece que foi um abandono. Me abandonou. Então o problema é o quê? Quanto mais você tenta evitar sentir, mais você sente, tá? Lembra que o nosso cérebro, ele faz o famoso efeito rebote. Você sabe o que é o efeito rebote? E aí, qual que é o efeito rebote? O efeito rebote é, quanto mais você tenta parar de pensar, mais o pensamento vem com força. Isso vale pra tudo. Tá? Isso vale pra tudo, tá? Pensamentos ansiosos, pensamentos de ciúmes. Nil, eu não consigo dar dicas pra amenizar sintomas, porque cada caso é um caso, Nil. Sabe? A gente precisava entender o que tá por trás desses ciúmes. Qual que é a sua história? Quais que são suas dores? Quais são os seus traumas? E aí, conhecendo a sua história, eu consigo te ajudar. Agora, sem te conhecer, não tem como eu te ajudar. Entendeu? Pessoal, 10 segundinhos pro baú, tá? Quero pedir aí pra vocês clicarem em cima do baú, pra mim, por gentileza. Abre ele, pega uma moeda. Na hora de escolher um presente, vocês vão clicar no coração laranja aqui do lado do meu nome. Veja quem consegue fazer isso pra mim. Todo mundo, ó, pega a moedinha aqui, ó, baú liberado. Pega a moeda, abre a moeda, pega, usa pra clicar nesse coração laranja aqui na minha cabeça, do lado do meu nome aqui. Veja quem consegue fazer isso pra mim. Todo mundo pegando moedinha, gente, pra gente poder levar essa live pra mais e mais pessoas. Boa, o Luiz conseguiu, a Ana conseguiu, Osiene conseguiu. Legal, boa, Padilha, Ina, a Fê. Oi, Fê, obrigada pelo heart, Fê. Ana Carol, Conceição, Crochê da Rai, boa, Poliana, Vitor. Aê, galera, boa, ainda temos moeda, hein? Todo mundo pegando, ainda tem moeda, vamos todo mundo pegar. Boa, legal, gente. Isso aí, ó, todo mundo pegando as moedinhas, tá? Pessoal, deixa eu até perguntar pra vocês. Obrigada, Will, obrigada por estar aqui. Rosângela Fortunato, obrigada por me seguir. Quem tá aqui assistindo a live pela primeira vez, coloca um eu aqui pra mim, pra eu ver quantas pessoas novas estão aqui hoje. Coloca um eu, quem tá aqui assistindo pela primeira vez. Obrigada, Lourenço, obrigada, gente. Obrigada, ó. Temos muitas pessoas novas hoje, hein? Ah, legal. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, eu sou formada na psicologia, eu já atuo na psicologia desde o final de 2022, tá? Tô no meu 3º ano de atuação como psicóloga, apesar da carinha de baby, já tô um tempo na caminhada, já sou formada aí, desde 2022, então ainda tem moeda, pois é. Faço lives aqui de segunda a sexta, às 10h30, trazendo vários temas da psicologia, então se vocês gostam do assunto de psicologia, gosta do assunto de saúde mental, não esquece de seguir pra você não me perder pela For You, né, agora que você chegou pela primeira vez. Amanhã eu vou falar sobre ansiedade generalizada, quinta-feira eu vou falar sobre término com narcisista, como se reerguer,
depois de um término tóxico ali de um relacionamento, tá? E sexta-feira vamos falar sobre medo de sair de casa. Vamos falar sobre transtorno do pânico. Então, se você não quiser perder esse tema, segue aí todos esses temas e usem aí, quem ainda não pegou a moedinha, pra poder ativar o Heart Me, tá? Inclusive, eu queria saber, última pergunta, gente, rapidinho. Nil, às 10h30 no horário de Brasília. Eu faço das 10h30 ao meio-dia, meio-dia e 20, por ali, tá bom? 10h30. Gente, de onde que vocês são? De que lugar do Brasil vocês são? Me falem até onde a live tá chegando aí, qual estado do Brasil ou fora, se for, que vocês moram. Eu sou de São Paulo. Vocês são da onde? Rio de Janeiro? Temos muitas pessoas do Rio, ó. Rio de Janeiro, Fortaleza, Ceará, Portugal, legal. Maceió, Camocim, Ceará, São Paulo, Itália, Laura, ó. Rio de Janeiro também, legal. Moçambique, tem uma galera de Moçambique que assiste as lives. Cachoeira Paulista, Chavante, São Paulo, Goiânia, Goiás, interior de São Paulo, Minas. Olha, Rio Grande do Sul, Pernambuco, legal. Então sejam todos muito bem-vindos. Fico feliz que vocês estejam aqui, espero que vocês gostem da live, tá bom? Thaís, obrigada por seguir, Minas, Petrópolis, legal. Perfeito, então sejam muito bem-vindos aí, tá, gente? Alguém consegue fixar pra mim a pergunta da Padilha? É Padilha? Só de ler Rio já conferi minha carteira. Gente, sou do Rio de Janeiro. Lourenço, eu vou falar pra você que eu tenho muitos pacientes do Rio. Assim, absurdo. Eu tenho muitos pacientes do Rio de Janeiro. Tenho do Espírito Santo também. Márcia, obrigada pela rosinha. Meu ex quer voltar e eu não quero. Aí ele falou, se eu não voltar, ele vai pôr um vídeo meu na internet. Isso é ameaça. Ele tá te ameaçando. Você pode denunciar, tá? Você pode denunciar. Isso é crime. Se configura como crime. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar uma delegacia, leva as provas e denuncia. Isso é ameaça. Como assim? Tá? Como faço a sessão com você? Ana, pra terapia comigo, é importante você clicar nesse balãozinho amarelo que tá aqui do lado do chat. Tá vendo esse balão com essa setinha pra cima? Aí você clica em cima dela e coloca a opção terapia. Deixa eu mostrar pra você, ó. Tá vendo aqui do lado do chat esse balãozinho? Você clica no balãozinho, aí você escolhe a opção terapia que tem aqui. Tá vendo? Aí na opção terapia eu te explico como é que funciona a terapia comigo, tá? Inclusive, Padilha, essas questões pessoais é importante você cuidar na terapia, tá? Não fica abrindo questões pessoais aqui no chat, porque eu sempre falo que a gente tá na internet, gente. Vocês sabem que internet é um lugar complicado, né? Então, assim, se você ficar abrindo as suas questões aqui, vocês sabem que tem muitas pessoas boas, mas tem muitas pessoas ruins aqui. Então, para uma pessoa ler o que você tá falando e usar contra você, é 2 palitos. Então, assim, a live é um lugar de informação, é um lugar de acolhimento, tudo bem, mas assim, toma cuidado com as coisas que vocês escrevem, porque a gente não sabe quem tá do outro lado. Então, cuidado, não fica abrindo questões pessoais no chat, não. Lembra que a gente tá ao vivo, né, com várias contas fakes, contas reais também, então tomem cuidado, tá? Peço com todo carinho pra vocês que vocês tomem cuidado com o que vocês abrem aqui, tá? Lembra que é uma live informativa, ó, informativa, não é terapia, tá? Deixando muito claro. Lauren, se pra você não aparece essa opção, é só você ir no meu perfil e mandar uma mensagem. É só você clicar aqui, ó, no meu perfil e escolher a opção mensagem aqui, que daí você já consegue ver. Cria um fake e volta. Só se for assim, né, Lorenzo? Cria um fake e aí você volta pra poder falar a sua questão, que daí ninguém vai saber, né? Quem é você, no caso. Você faz valor social? Então, Caio, eu não tô atendendo mais em valor social. Porém, eu tô com um projeto pro ano que vem de abrir pelo menos umas 5 vagas sociais na agenda. Eu trabalhei muito com vagas sociais no meu primeiro ano e no meu segundo, né? Só que eu tô pensando seriamente em abrir de novo, pelo menos umas 5 vagas na agenda sociais. Eu tô pensando,
Tô pensando em fazer isso, tá? Mas aí vocês ficam sabendo. Se eu fizer, eu aviso vocês. Quero expor algoritmo, cria fake e volta. Pode ser uma opção, né, Lorenzo? Pode ser uma opção. Gente, vocês sabiam que o ciúmes, ele se alimenta da imaginação? O ciúmes, ele se alimenta da imaginação. O que significa isso? Ele não precisa de fato, ele precisa de brecha. Se tiver uma brechinha, ele já começa. Basta o outro estar um pouco mais distante, basta o outro falar de uma maneira diferente com você, basta o outro só estar mais distraído do seu lado, opa, que aí o ciúmes ele entra em ação. Sabe essas lacunas que ficam? O ciúmes vai lá e coloca suposição, certo? E o que é pior? Que muitas vezes o ciúme, ele até aparece como um instinto de proteção. Só que na prática isso é um veneno, gente. A pessoa começa a cobrar, a te vigiar, a desconfiar de tudo. O que era medo de perder começa a virar o motivo da perda. Sabe assim? Uma coisa que você não queria que acontecesse, acontece. Sabe? O medo de perder tá tão grande que faz com que você perca a pessoa. Justamente por você agir dessa maneira. Você entende? Uma autossabotagem assim, ó, típica, né? Shirley, obrigada por me seguir. Ana Santos, obrigada, Ana. Amo suas lives, obrigada, Liz. Como eu faço pra fazer um fake? Conceição, eu nem sei. Rafa, referente à assinatura, o trauma gera insegurança? O trauma gera insegurança, sim. O trauma, ele pode ser o fator que desencadeou, Will, as inseguranças, tá bom? O trauma, ele pode ser o ciúmes, né? O assunto. Eu entendi sua pergunta, Will. Então, sim. Às vezes a gente passou por algum trauma, seja um trauma relacional, seja trauma de traição, seja trauma na infância também, parando pra pensar, e isso pode ser levado pra cá também, tá? Bom dia, Bárbara. Por isso a importância da terapia, Will. Marci, obrigada por me seguir. Refúgio emocional, obrigada também. Caio, obrigada pela torcidinha da equipe. Sabe aquele ciclo que um dos dois se sente inseguro e o outro se afasta para respirar e esse afastamento gera mais insegurança e ciúmes? Vocês já pararam para pensar que é uma coisa assim? Assim, ó, você fica insegura, aí o outro vai lá e se afasta para conseguir respirar, porque você tá em cima. Aí esse afastamento para ele conseguir respirar faz você ter um ciúmes ainda maior. Então vira um ciclo. É isso. Isso é o trauma em ação. Para quem tem ferida antiga, qualquer distanciazinha soa como rejeição. E aí o ciúmes ele vai lá e tenta segurar, quando na verdade amor saudável não se segura. Então se você tá tentando segurar, tá saudável isso aí? Porque já não era pra ser assim. Lembra que ciúmes é um mensageiro. O ciúmes está dizendo que tem alguma coisa aqui dentro que tá doendo, tem alguma coisa aqui dentro que não confia, que ainda precisa ser olhado e que eu vou precisar ver o que tá acontecendo. Tá? Fingir que você não tá sentindo também não é uma boa. Projetar a dor que você tá sentindo também não é uma boa. Tá? O que é uma boa? Trabalhar em cima disso. Tá? O que significa quando tá gostando de alguém, prefere sumir da vida da pessoa pra não gostar? Sabe o que isso lembra, Bia? Apego evitativo. Você já ouviu falar? O apego evitativo, ele é bem isso. Quando você vê que você tá começando a se envolver emocionalmente, eu não, e eu me saboto, me afasto, evito pra eu não me apegar. Então, o apego evitativo, ele vem muitas vezes até de histórias da nossa vida ali, né? Só que o apego evitativo tem que tomar muito cuidado porque ele pode virar bloqueio emocional. E aí, se isso vira bloqueio, aí é um ponto também. Então, assim, por isso que tem que ir pra terapia, entendeu? Bia, obrigada por me seguir. Renilda, eu não consigo sentir ciúmes. Nunca consegui sentir. Olha só. Você acha isso bom ou ruim, Renilda?
Obrigada por me seguir. Filis Moura, obrigada por me seguir. Rosângela, obrigada por compartilhar o vídeo da live. Sejam muito bem-vindas, tá? Sejam todos muito bem-vindos aí. Gente, vocês acham que é possível eu sentir medo de perder alguém, mesmo quando essa pessoa não fez nada pra te gerar desconfiança? Sim ou não? Qual que é a opinião de vocês? É possível eu ter um medo de perder alguém, mesmo que essa pessoa não tenha feito nada pra me gerar desconfiança? Sim ou não? Quem acha que sim, coloca sim. Quem acha que não, coloca não. Qual que é a opinião de vocês? Sol, Cindy, obrigada por me seguir, Cindy. Acho ruim porque não é só ciúmes e não consigo sentir. Ah, acho que sim, porque pode ser algum trauma antigo. Olha, muitas pessoas colocaram que sim. Ah, beleza. Quem aqui já se pegou, sejam sinceros, quem aqui já se pegou tentando controlar a outra pessoa, mas no fundo era pra você tentar se acalmar, e por isso que você ficou tentando controlar o outro? Quem se identifica, coloca um eu, que já fez isso alguma vez na vida, ficou tentando controlar a outra pessoa, mas no fundo era pra tentar te acalmar, te deixar menos ansiosa, menos ansioso, menos inseguro. E aí, Winner, obrigada pelo heart me, viu? Muito obrigada. Eu não, eu, sei. A Viviane disse que ela, sim, a Meuri também, a Kátia, tá, então, gente, já é uma questão, né? Qual a diferença de terapia para psicoterapia? Caio, então, esse negócio é polêmico, Caio, porque o termo psicoterapia era para ser só de psicólogo, mas não é, né? o termo psicoterapia, apesar de na teoria, né, poder ser só do psicólogo, tem muitos terapeutas que utilizam esse termo, né? Terapia, o que significa terapia? Qualquer serviço que oferece bem-estar emocional para alguém, não é? Terapia ocupacional, terapia holística, hipnoterapia, pô, tem tantas terapias. No caso, a terapia com o psicólogo é o quê? É o psicólogo utilizando a ciência da psicologia para o bem-estar emocional, comportamental e mental daquela pessoa, tá? Agora, terapeuta pode ser qualquer pessoa que oferece o serviço de bem-estar emocional, mas utilizando qualquer técnica, seja lá qual for. Mesmo que não seja comprovada pela ciência, mesmo que seja da sua cabeça também, né? Então, no caso da terapia com o psicólogo, ele utiliza a ciência da psicologia para tratar o paciente. A psicologia é uma ciência comprovada, tá? Então, é isso. Deu pra entender? Devido a um relacionamento que eu tive, eu achei que queria uma relação séria comigo e fez muitas promessas, a Flávia colocou. Gente, vamos falar um pouquinho o limite, assim, entre cuidado e controle? Podemos falar sobre isso? O que vocês acham, sim ou não? Da gente falar da linha tênue entre um cuidado que você tem com o seu parceiro, com a sua parceira, e um controle? E aí? Até que ponto tá saudável e até que ponto não tá? Podemos falar sobre isso? Will, como lidar com uma pessoa extremamente insegura? Por mais que goste muito dela, é difícil. É difícil porque cansa, Will. A gente entende os dois lados. Então, como lidar? Você vai precisar conscientizar essa pessoa a fazer terapia. Porque essas inseguranças dela, Will, não dá pra gente ser salvador dos outros, não. Não dá. A gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Se a pessoa não trabalha isso dentro dela, fica muito difícil que você consiga salvar ela, né? Tipo assim, eu vou fazer de tudo pra ela não sentir, ela vai sentir. Você pode viver trancafiado, que ela vai ter as inseguranças dela. Então ela vai precisar trabalhar isso dentro dela. Senão você não vai ter paz, ela não vai ter paz e vai virar assim, algo extremamente, vai acabar com a saúde mental dos dois. Aí no fim os dois estão adoecidos emocionalmente. Então tem que tomar cuidado com isso, viu? Gente, existe uma linha bem fina entre querer cuidar e querer controlar, tá? E é justamente aí que muita gente tropeça. Então a gente vai falar sobre isso. Porque ciúme, quando não é compreendido,
quando não é entendido, ele se transforma em comportamento de vigilância. E o que é comportamento de vigilância? Às vezes, comportamento tóxico. A gente fala muito das pessoas que são tóxicas com a gente, né? Mas a gente não assume quando a gente é tóxico com o outro também, né? Gente, sabe? Pô, eu vou lá e começo a ficar olhando online no WhatsApp da pessoa. Vocês acham isso saudável? E aí? Ficar olhando o online e ver se a pessoa tá online? Aí você vai lá e fica vendo quem que curtiu. Quem que curtiu o quê? Quem curtiu quem? Né? Por que você demorou tanto pra me responder? Aí quando você vê, você tá investigando alguma coisa que não precisava de tudo isso. Eu faço isso, tá vendo, Ana? E o que é o mais curioso, Ana? Que quem faz isso parece que você tá justificando. Você pensa assim, ah não, é totalmente justificável, eu só quero entender, é só pra ter certeza. Sabe aquela frase? É só pra eu não me decepcionar, por isso que eu tô stalkeando aqui. É só pra eu ficar aqui, entendeu? Pra eu entender, pra eu ter certeza, pra eu não me decepcionar depois. Só que no fundo, o que você tá querendo fazer? No fundo, com esses comportamentos? Você tá querendo prever uma dor antes que essa dor chegue. Você tá tentando dar um jeito de prever uma dor antes que aquilo chegue. Não é? Elisa, obrigada por me seguir. E é uma confusão porque achar que controlar o outro dá segurança, né? Controle é um sinônimo de segurança, gente? Se eu vou lá e eu fico controlando pra caramba a outra pessoa, isso me dá uma garantia então de que ela não vai me trair? Já que eu tô de olho, né? Como é que ela vai me trair? Se eu tô o tempo todo controlando ela, faz sentido? Não faz? Não faz, galera. Não faz. Não faz porque quem quer vai fazer. Não importa se você fica em cima, se você faz alguma coisa, tá? Gente, o que acontece? Isso entra num ciclo vicioso, porque, vamos lá, é tipo um anestésico momentâneo. Quando eu vou lá e fico stalkeando, vendo o que a pessoa tá, onde ela tá, coloco o GPS, faço tudo que existe aí, aquilo pode aliviar na hora, né? Alivia na hora, não alivia? Só que gera uma dependência depois. Porque eu sinto ciúmes, eu investigo, aí eu descobro que não tenho nada. Que não tem nada acontecendo. Beleza. Aí eu sinto alívio. Até vir o próximo gatilho. E aí acontece tudo de novo. Então é um ciclo sem fim. A mente que foi ferida lá atrás, seja lá o que for, por conta de um medo de abandono, fica buscando garantia. Só que vocês entendem que amor, por natureza, não tem garantia? É incerto? Ah, pra quem é ansioso isso pega, tá? Porque eu quero ter certeza das coisas. E no amor, galera, a gente não tem certeza de nada. É o arriscar. Eu arrisco, eu começo sem garantia e vejo o que dá. Amar é correr o risco. É correr risco de não ser correspondido. É correr risco de, sei lá, de não dar certo. Pode ser também. Amar é correr riscos. Vocês entenderam? E pra quem é inseguro, vocês não gostam de correr risco. Pra quem é ansioso, correr risco é péssimo. Então eu fico tentando compensar com vigilância. Pô, se eu sou vigilante, então eu tô impedindo que algo ruim aconteça. Só ficando de olho. Não, você não tá. Tá bom? Ah lá, Amanda. Rafa, até entendo tudo isso com muita clareza, mas não impede o sentimento. Como que faz? Ótima pergunta, Amanda. Porque a gente ter consciência de tudo isso não facilita o sentir, né, Amanda? Não facilita. O sentir é aquilo que eu falei. O ciúme, o sentir, você vai sentir. Só que a partir do momento que você vê que isso tá disfuncional, Amanda, e aí isso é muito mais da nossa insegurança, como que faz? Terapia? Você entendeu, Amanda? O porquê que isso persiste tanto? Mesmo sabendo toda a teoria, por que na prática eu não consigo? Eu não sei.
Você vai ter que ver na terapia. O que tá pegando? Qual que é o ponto-chave? Sabe? Qual que é a resposta? O que tá acontecendo? É um trauma? O que é? Entendeu, Amanda? Então, como que faz com esse sentimento? Você vai ter que descobrir no seu processo. Entendeu? Eu sei que vocês não gostam que eu responda isso, né? Pô, Rafa, fala uma fórmula mágica pra gente. Fala, x, 1 mais 1 é igual a 2, pô. Mas, gente, lembra que nós somos seres humanos. A psicologia não é matemática. Não existe fórmula mágica pras coisas, galera. Então, eu sei que vocês ficam com raiva quando os psicólogos falam isso, né? Você vai ter que descobrir. A gente vai ter que investigar. Mas é a verdade, porque se eu vier com um discurso, assim, com uma fórmula mágica pra vocês, então eu não tô sendo psicóloga. Raquel, a vontade de querer controlar o parceiro pode acabar viciando. Exatamente, Raquel. Tem gente que gosta quando o parceiro sente ciúmes, sente que é um sentimento ruim, sendo que é um sentimento ruim pra sentir. Ana, você trouxe um ponto importante, viu? Tem pessoas que gostam que o outro sinta ciúmes de você, né? E aí, isso aí, o que mostra? Que você precisa de validação, né? Você precisa de validação da outra pessoa. E aí eu manipulo emocionalmente pra essa pessoa sentir ciúmes de mim. Fico querendo testar o outro. Esse negócio de ficar querendo testar o outro é extremamente tóxico, né? Porque eu vou ficar manipulando pra ver se ele gosta mesmo de mim ou não. Que legal, né? Só que não, né, gente? Não. Devido a alguns traumas do passado, eu não confio 100% em ninguém. Aí, ó. Tá vendo? Natália. Bom dia, Tami. Oi, boa tarde, Gé. Bom dia, na verdade, Gé. Eu fui traída, mas só ciúme se me der motivo. Sou psi também, a minha resposta é a diferença entre psicoterapia e terapia. Muitas pessoas não sabem. Obrigada, psi. Você gostou do jeito que eu expliquei? Acho que ficou bem claro, né, Ana? Acho que ficou bem claro, assim, a diferença de cada um, né? Não sei ao certo, mas obrigada. Obrigada pelo apoio. Fico feliz que você esteja aqui. Eu não sei confiar 100%. Então, gente, ciúme disfarçado de controle faz sufocar. Sufoca. Vamos jogar a verdade? Sufoca. Sufoca o vínculo. A outra pessoa, ela começa a se sentir o tempo todo tendo que provar a inocência. Isso cansa. Eu ter que ficar provando a minha inocência cansa. Sabe? Aí eu vou ter que ficar pisando em ovos com você. Aí eu vou ter que ficar evitando situações pra não gerar desconfiança em você. Pô, aí esse relacionamento tá aquela corda esticada, de um lado a pessoa que tem medo de perder, do outro a pessoa que tem medo de ser sufocada. E aí ninguém aguenta viver muito tempo assim. Eu sinto muito dizer, mas esse relacionamento não vai funcionar. Nem vale a pena, né, Aline? Cansa. Se a gente for bem honesta, esse tipo de ciúme raramente tem a ver com o outro, gente. Porque mesmo o outro, sei lá, fazendo tudo que você imaginar, basta trocar ali, fazer uma coisa diferente que não vai adiantar. O enredo vai se repetir. Vai se repetir, tá bom? Bom dia, Dieguinho ou Anja Noturna, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui o que vocês disseram, ó. Maduro juntos, não sei se é correspondido. Como saber se ele sente algo por mim? Nossa, Mila, Mila, é difícil a gente ter certeza do que o outro sente pela gente, né? Porque a gente não tá no corpo do outro. Então, o que você precisa entender, o que você considera como algo inegociável dentro de um relacionamento saudável pra você? Quais são os meus pilares do que pra mim é inegociável dentro de uma relação? Às vezes isso pode ser uma resposta, porque se vários fatores que pra mim é inegociável ele faz, então isso é o amor pra mim. Você entendeu? É muito particular. O que pra vocês é inegociável dentro de um relacionamento saudável? O que pra vocês faz parte
do que pra você é amor verdadeiro. É o quê? Pra mim é o respeito. Coloquem aí. O que mais? Parceria? Companheirismo? O que mais? O que mais é inegociável pra vocês dentro de uma relação? Coloca aí no chat. Bom dia, Ricardo. Diálogo? Beleza. Diálogo é outro. Aline, respeito, carinho, atenção. Opa, caráter. Então tá aí a resposta. se ele fizer o check em todas esses pilares, né, essenciais na vida de um relacionamento a dois, então tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo lindo. Confiança, diálogo, legal. O que fazer quando tava tudo bem com a pessoa e ela some do nada? Clarice, olha, eu não fico aconselhando em live, viu? Falar pra você que eu não fico aconselhando. Mas assim, se isso tiver difícil pra você ali, tá causando um sofrimento emocional, é legal você trabalhar em terapia, né? Porque o outro a gente não consegue controlar. É normal não sentir nenhum pouquinho de ciúmes? Ah, Elis, normal. E aí? Não sei. O que vocês acham, gente? Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo. Da insegurança lá, Natália. Então, Natália, e é importante trabalhar essas inseguranças aqui dentro, né? Estilo de apego seguro. É isso. O conflito, pessoal, é interno. Lembra disso. O conflito é interno. Tá? Como ajudar uma pessoa com depressão que mora longe? Você vai precisar ser a rede de apoio dela, mesmo longe. Só que você precisa conscientizá-la de começar um tratamento. Se ela não faz, conscientize a importância dela começar um tratamento psicológico. E seja a rede de apoio dessa pessoa. Tá? Tenho ciúmes, mas depende da pessoa, Tatá colocou. Depende de quem está com a gente, a Selma. O que vocês acham da gente falar de um outro bloco sobre a questão dos ciúmes e da autoestima? Vocês acham que é legal? Já que a gente tá falando tanto sobre algo aqui dentro, é legal a gente falar, né, a relação dos ciúmes e da autoestima. O que vocês acham? Podemos falar um pouquinho sobre isso? Ricardo, obrigada pela rosinha, viu? Muito obrigada. Vamos falar? Acho importante, né? Gente, o ciúmes é um espelho, né? E o espelho do quê? O espelho da autoestima. Porque assim, quanto mais rachado esse espelho tiver, mais distorcida vai ser a forma como a gente vê. Não é? Quanto mais rachado, mais distorcido. E por consequência, isso vai interferir na forma como a gente enxerga o amor. Tá? Então, é como a gente olhar pra gente com uma lente quebrada. O que acontece? Mesmo que a outra pessoa diga, você é incrível, eu amo você, você é incrível, você é linda, você é maravilhosa, você é inteligente. Se o meu reflexo interno ele não estiver legal, ele vai vir um pensamento, não é bem assim. Não é bem assim. E aí que o ciúme encontra um espacinho pra crescer. Porque ele alimenta a dúvida. Mesmo a pessoa te dando a segurança, você não sente. Pensa comigo, quando a sua autoestima ela tá saudável, o amor é leve, não é? Parece que quando a autoestima tá saudável, o amor é leve. Sabe? A pessoa entende que o outro ele quer estar ali porque ele quer. Se ele quisesse estar com outra pessoa, ele estaria com outra pessoa. Eu não preciso ficar provando o tempo todo que eu sou digna de amor, porque eu confio em mim. Eu confio no que eu sou, eu confio no que eu tenho de bom. Sabe, uma coisa assim, eu sou autoconfiante, eu sei dos meus valores. Tá tudo bem. Mas e quando a autoestima tá ferida? Ah, daí não. Aí qualquer elogio que o outro faça pra alguém, por exemplo, que não é você, ou faz uma comparação, alguma coisa assim, você já sente que você tá perdendo o espaço ali. E os ciúmes nesse contexto não é sobre o que o outro tá fazendo, mas o que você acredita que você merece.
Tem muita gente que sente ciúmes em excesso, que por dentro vem pensamentos de, tá vendo? Ele vai perceber que ele pode ter alguém melhor que eu, com certeza. Se ele conhecer outra pessoa, ele vai me trocar, certeza. Eu nunca vou ser suficiente. Gente, esses pensamentos que eu falei, eles não surgem do nada. Alguém deixou essas marcas em vocês. Isso tem a ver com experiências negativas que vocês já passaram. E aí entra, seja uma traição, seja uma infância onde o amor era daquele jeito, né? Experiências passadas. Sem perceber, a pessoa, ela acha que ela precisa competir para ser amada. Como se o amor fosse um prêmio. Não é uma escolha recíproca. Eu tenho que merecer. Vocês entendem a distorção? Vocês entendem? Ó. Quando alguém fala, eu já até desconfio. Sainara, pode tirar a sua dúvida. Pessoa que não sente ciúme é fria. Algo psicologicamente aconteceu para ela ficar assim. Bom dia, Domingas. Eu acabei de ganhar um neném, não tá sendo fácil. Aí você cada seu parceiro comentando foto de mulheres. Gi, se cuida nesse período, viu? E até mesmo de carência. Nath, pode vir de muita coisa mesmo. De muita coisa. Oi, Lourdete, boa tarde. A comparação, ela é praticamente um fertilizante dos ciúmes. Tem gente que falou da comparação aqui. Se eu sou uma pessoa que eu fico me medindo o tempo todo, eu fico me medindo, eu meço eu com a ex dele, eu me meço com os amigos dele, com as amigas, com as mulheres que ele segue, com os homens que ele segue, eu fico me medindo com o passado dele, com a ex-mulher, com a ex-namorada, ou eu fico me medindo com as pessoas que trabalham com ele, que estão na realidade dele. Gente, isso desgasta muito, porque o que acontece? Por eu ficar me medindo, eu fico tentando me ajustar, pra eu não ser trocada, certo? E aí eu vou me ajustando, e aí quando vai ver eu perdi a minha autenticidade, não tenho mais. Eu me moldei tanto, né, pro outro não me trocar, achando que eu vou ser mais amada, só que você se trocou, né? Você se moldou, você se deixou pra trás. Então a autoestima machucada, ela também faz a pessoa acreditar que ela não pode ser amada de graça. Eu não posso ser amada de graça, eu preciso compensar esse amor. Se eu for tudo o que ele quer, aí ele não vai embora, então ótimo, né? Ah, de graça não pode ser não, eu preciso fazer alguma coisa, né? Se eu fizer tudo o que ele quer, ele não me troca. Só que o resultado é qual? O oposto. Você perde a sua identidade e aí você começa a viver em função do medo. Lembra? Tenho a sensação de que ninguém gosta de mim. Sei que coisa da minha cabeça não mais é forte que eu. Rose, por isso a importância da terapia. Ah lá, já fui trocada no passado. Obrigada, Tami, pelos presentinhos. Gente, é aquilo que eu falei pra vocês. Tomem cuidado com essa questão de ciúmes e cuidado até que ponto tá saudável, até que ponto não está, tá? Tomar cuidado com esse discurso também. Acho válido sempre estar falando isso pra vocês. Essa parte da comparação também é muito difícil, tá? E comparação também é uma coisa que a gente trata em terapia. Débora, obrigada por me seguir. Tá? Outra coisa, se você foi uma pessoa que você teve ferida da rejeição, o passado do outro pode virar uma ameaça também, tá? Dessa questão da ferida da rejeição. Tami, obrigada pelo perfume, muito obrigada. Vocês entenderam, gente? Sabe aquele famoso ciúmes retroativo? Deixa eu fechar a janela aqui, porque a criançada tá... Ó, ciúmes retroativo é o quê? Aquele momento que você tá no relacionamento e que você se pergunta, será que ele já amou alguém antes de mim? Será que ele já amou mais do que eu, por exemplo? Será que ela era mais bonita que eu? Será que ela fazia ele rir mais do que eu faço? Será que ele se sentia melhor com ela do que comigo?
Se uma pessoa te provoca ciúminhos de propósito, significa que ela é ruim? Que é bom se afastar? Rose, se ela fica te testando, porque isso é testar, né? Ela fica testando você, né? Ficar testando o outro é manipulação. Manipulação emocional. E aí eu pergunto pra você, o quanto esses joguinhos, esses testes, essa coisa tá impactando em você? Porque se tiver impactando de uma maneira ruim, se você tiver tendo sofrimento emocional por conta disso, então o melhor caminho é começar uma terapia, se afastar, seja lá o que for. Gente, quando eu falei do ciúme retroativo, é uma pessoa que ela fica tentando competir com o passado, né? Tentando competir com o passado. Isso é complicado, porque isso também vem da insegurança maior. Tá bom? E aqui vai entrar até a questão das redes sociais, tá? As redes sociais. Se eu vou lá e vejo uma curtida em uma foto antiga, ou eu vejo uma lembrança no feed da pessoa, uma interação, sei lá, que a pessoa fez casualmente, isso pra mim já vai virar um sinal de alerta, tá? Isso também tem correlação aqui com trauma, tá bom? Rose, obrigada pelo heart me. Rosilda, obrigada por me seguir. Todo mundo que estiver gostando do assunto da live, não esquece de seguir o perfil para vocês não perderem as próximas, tá? É muito importante. Amanhã a gente vai falar sobre ansiedade generalizada. Quinta-feira a gente vai falar sobre término com narcisista, como se reerguer depois de um relacionamento tóxico com uma pessoa narcisista. A gente vai falar sobre isso quinta. Sexta-feira vamos falar sobre medo de sair de casa, tá? Transtorno do pânico. Então, fica o convite para vocês me seguirem para não perderem, tá? Gi Santos, obrigada por me seguir, obrigada a todo mundo que tá seguindo. Gente, as lives são às 10h30 no horário de Brasília, tá bom? 10h30, ao meio-dia, meio-dia e meia. Franciele, obrigada por me seguir. Nisa Oliveira, obrigada por me seguir também, viu? Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada, Nath, obrigada, viu? Gente, então tá. Lembrando, verdade, isso que o Caio disse. Hoje eu vou participar na live de uma pessoa, de uma outra psicóloga chamada Patrícia. Então, se vocês quiserem aparecer aqui à noite, a gente vai falar sobre ansiedade social à noite, tá bom? Gente, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Como é que o nosso corpo, ele é impactado também por essa questão dos ciúmes? Porque quando o ciúmes ele aparece de maneira extremamente intensa, ele não é só um pensamento, ele também tem uma reação no corpo. Quem aqui já teve crise de ansiedade por conta de ciúmes? Coloca eu. Ou quem já sentiu um coração acelerado, uma respiração, um nó na garganta, uma angústia, uma crise de choro, sabe uma coisa assim? Com sintomas? A cabeça também. Manda um eu aqui, deixa eu ver quantas pessoas. Muitas pessoas, tá vendo? Gente, o corpo ele sente também. O corpo ele sente. Oi, filha do rei, seja bem-vinda. Gente, o ciúmes, ele se manifesta também, por conta do trauma, até no corpo, tá? Então a pessoa também pode ter crise de ansiedade. Às vezes ela pensa, eu sei que é exagero, mas eu não consigo evitar. E ela realmente não consegue controlar esses ciúmes e acaba tendo crises. Entendeu? A pergunta que eu fiz foi se vocês já tiveram sintomas físicos por conta dos ciúmes, Ana. Então, alguma crise de ansiedade, coração acelerado. Às vezes, gente, é um gatilho sutil, sabe? Tipo, uma demora pra responder, a pessoa tá mais seca com você, tá fazendo tratamento de silêncio. Qualquer coisinha assim já é um sinal. E aí seu corpo já sente, certinho? Ionara, obrigada por me seguir. Bom dia, Vanderleia, seja bem-vinda. Vocês viram, gente? Então, o nosso corpo, ele também sente muito aqui, tá? A mente e o corpo é uma coisa só. Inclusive, a terapia, ela vai ajudar justamente nisso, tá? Identificar o que é de agora e o que é lá de trás. O que é realidade e o que é memória. Beleza? Porque enquanto tudo estiver misturado, o corpo ele vai continuar reagindo como se estivesse em perigo. Por isso que a terapia vai entrar. Tá bom?
Tem alguém aqui que já percebeu que o ciúme, ele vem muito acompanhado de reação física, principalmente a ansiedade? Sim ou não? Vocês já perceberam que a emoção mais comum que vem junto com os ciúmes é a ansiedade? Sim ou nada a ver? Vocês acham que não tem nada a ver? Qual que é a opinião de vocês? Vocês concordam? Deixa eu ver aqui. Sou borderline, eu sou bem dividida entre ciúmes de verdade e ciúmes trazido por traumas. Aí, Lu, tá vendo? Então é por isso que é importante você estar com a terapia em dia. Se eu mandar mensagem e não me responde, logo eu já fico pensando se ela tá com outra pessoa. Tenho um relacionamento à distância e às vezes ele demora pra responder sem avisar o que tá fazendo. E isso também causa ansiedade, não causa, Fernando? Ah lá, o que a Mi colocou. Quando me dá ansiedade, por algum motivo, dá náusea e dor de barriga. Gente, vocês são pessoas que quando estão ansiosas têm dor de barriga? Parece que dá uma dor de barriga? Mesmo em situações comuns, tipo, pô, vou apresentar um trabalho, aí dá aquela dor de barriga, né? Vou pra uma entrevista de emprego, dá aquela dor de barriga, né? Sabe por que isso acontece? Porque a ansiedade, né, principalmente a ansiedade de verdade, esse estado de vigilância, ele está extremamente correlacionado ao nosso sistema gastrointestinal, né? Então, é muito comum que em momentos que a gente esteja mais ansiosos, dê essa dor de barriga, porque existe essa ligação do nosso gastrointestinal com a parte da ansiedade, tá bom? Gente, agora, uma coisa que é importante, né, que inclusive a gente também trata na terapia, é a parte ali da comunicação. A gente vai falar disso também depois, tá? Vamos falar do papel da terapia no processo, porque lembra, o ciúme, ele não é só vilão, ele tá tentando sinalizar alguma coisa. Todo ser humano sente ciúme em algum momento. Sentir ciúme faz parte da experiência emocional do ser humano. Beleza? Bom dia, Di. A terapia me ajuda a ter menos ciúmes? Com toda certeza, Nath. Pensa comigo, ó. Beleza, tem aquele ciúmes comum. Senti um incômodo quando alguém que eu amo se aproxima de alguém, de uma pessoa. Eu já sinto um ciúmes. Esse tipo de ciúmes entra naquele mais saudável, que aparece, é reconhecido, serve como um sinalzinho de que alguma coisa te incomodou. Pô, eu gosto dessa pessoa, mas aquilo não te dominou. Agora, quando o ciúmes ultrapassou o limite, vira comportamento de controle, passa a ser usado como justificativa para você ficar acusando a pessoa, invadindo a pessoa, cobrando a pessoa e punindo a pessoa, aí esse ciúme já não tá mais saudável. E aí vai entrar a terapia. Qual que tá a diferença entre ciúmes comum e esse outro? A consciência. Ciúmes saudável é sentido e é elaborado. Beleza, a pessoa reconhece que está dentro dos ciúmes, mas eu consigo desenrolar, sem machucar o outro. Agora, o ciúme doentio, ele é vivido de forma impulsiva. Você é extremamente impulsiva, não tem filtro, fica tendo explosão emocional, reação exagerada, tá? Você é meu, ninguém mais pode, eu não suporto ver você com outras pessoas. Sabe essas frases assim? E aí, onde que vai entrar a terapia? Que daí eu vou até responder Cadê? Foi a Nath, né? Onde que vai entrar? Gente, a terapia, primeiro, vai ajudar você a diferenciar o que é o sentimento legítimo e o que é o medo. Porque são coisas diferentes. O psicólogo, ele não vai tirar os ciúmes de você. Não é isso que vai acontecer. Mas a gente vai entender da onde que vem os seus ciúmes. O que o seu ciúme está tentando proteger? É de um trauma? Vamos construir uma forma mais madura de me relacionar quando eu me sentir assim? Isso é inteligência emocional, galera. Pô, vocês sabem que inteligência emocional não tem nada a ver com idade, né? Porque tem pessoas que são bem mais velhas e têm zero inteligência emocional. Nossa, né? E tem pessoas que são mais novas e são extremamente inteligentes emocionalmente. Conseguem se regular, conseguem ser tranquilo, tá? Então, o psicólogo vai fazer isso.
Porque muitas vezes o que tá por trás do ciúmes exagerado é o quê? Igual eu disse, às vezes é uma história de rejeição, às vezes é uma história de abandono, de humilhação, de comparação, de trauma, de traição. Então tudo isso a gente tem que olhar então e trabalhar em cima. Outra coisa, na terapia você aprende também a reconhecer os gatilhos. Sabe aqueles pequenos sinais que fazem o nosso corpo já reagir com uma ansiedade maior? Entendeu? A gente vai aprender a controlar isso. A gente vai aprender a desacelerar antes de agir. Sabe? É difícil. A terapia ensina você a colocar uma pausa entre o impulso e a ação. Entendeu? Sentir o impulso e agir. Vai ter uma pausa no meio. Você não vai agir de maneira impulsiva. Esse espaço aqui é onde a gente vai ter a mudança, galera. Processo terapêutico também, a gente trabalha nos nossos pacientes, a autoestima, é claro, a autoconfiança. E além da autoestima e da autoconfiança, eu também trabalho nos meus pacientes o senso de merecimento. Porque muitas vezes o senso de merecimento tá... Quanto mais a pessoa ela se reconhece, menos ela sente uma necessidade de ficar provando que ela tem valor, entendeu? Sabe uma coisa assim? Então, esse senso de merecimento a gente também trabalha. A gente entender que, beleza, amor não se garante pelo controle, mas pela autenticidade. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso. Oi, Toy, seja bem-vindo. Tudo bem? Tá, gente? Então, na terapia, a gente vai fazer exatamente isso, tá? Oi, JC, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Gente, e agora eu queria saber... Boa tarde, Jane. Tem algo fora terapia que me ajuda nisso? Fora terapia, Nath? Cara, é difícil falar algo fora terapia, porque é na terapia que você vai trabalhar todo o interno. Então, é complicado. Eu não consigo pensar em algo assim, né? Que você possa... Alguma dica aleatória. Eu não consigo pensar. Vitória... Obrigada pelo heart. Mimi, obrigada por me seguir. Gente, agora eu vou deixar aberto para vocês fazerem perguntas. Inclusive, eu quero saber, teve alguém que só conseguiu assistir a live agora no final? Teve alguém que chegou agora no fim ou chegou do meio pro fim e não conseguiu assistir desde o começo? Coloca um eu aqui para saber se tem alguém que assistiu a live só agora. Coloca aqui para mim, deixa eu ver. Teve? Tivemos muitas pessoas que chegaram agora. Ah, tá. Gente, ó, pra quem não sabe, exatamente, Adelise, as lives elas ficam gravadas no YouTube. Tá vendo isso aqui, o que o Caio colocou? Lives gravadas com temas no YouTube. É só você ir lá no YouTube e procurar @psi.rafaduarte. Eu tô jogando todas as lives lá. Então, queria assistir desde o começo, queria repetir tal termo, entender melhor sobre tal assunto. Vai lá no YouTube, deixa eu mostrar pra vocês, quem chegou agora, que vocês podem assistir a live novamente desde o começo, ó. Só procurar @psi.rafaduarte, ó, eu tô jogando inclusive várias lives lá, ó. Eu joguei TDAH, eu joguei ansiedade social, joguei borderline e bipolar, joguei que mais? Teve várias já, ó. Ansiedade, crise de pânico, traumas, ó. Teve um, inclusive, que eu coloquei. O Papo de Psi, Toy, vai pro canal do YouTube da Paty, o dessa semana. Mas o que é no meu perfil eu jogo, ó, por exemplo. Tá, agenda. Aqui, gente, ó. Aqui é eu com as duas psicólogas falando então, sobre... Primeiro momento, ó, após traição. Uma traição... Esse momento ele é marcado por um choque. Tá vendo? Então eu coloco a live aqui também do quadro, quando é no meu perfil. E temos a live de hoje, inclusive, vai pra lá. Eu vou, assim que a gente terminar aqui, eu vou baixar ela e jogar no YouTube, caso vocês queiram assistir. Só procurar desse jeitinho aqui. Não esqueçam de seguir o perfil para vocês não perderem as próximas lives. Inclusive, essa semana temos temas muito bons. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa semana a gente vai trazer, ó, deixa eu mostrar. A gente vai trazer todos esses temas aqui, ó. Então, quarta-feira a gente vai falar sobre ansiedade generalizada amanhã.
Quinta, término com narcisista, como se recuperar. Sexta, medo de sair de casa, transtorno do pânico, tá? Inclusive, qual dia desses aqui chama mais a atenção de vocês, gente? O tema de segunda, terça, quarta, quinta ou sexta? Qual tema vocês mais querem assistir aí dentro dos que a gente vai trazer essa semana? Ó, o Bruno colocou sexta, a Mi colocou amanhã, quarta, o Fernando colocou sexta também. Amanhã e sexta, nossa, sexta tem uma galera aí querendo assistir, ó, medo de sair de casa. Legal. Acho que tem o isso, TDAH, terça, o da Denise. Legal. Então vocês vão poder assistir, vocês vão poder aparecer aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, peraí. Só uma coisa antes da gente ir embora. No celular consegue assistir? Consegue sim, Selma. Tony, reconheço meus traumas. Opa, peraí. Mas não consigo mudar os padrões. Parece impossível, principalmente os ciúmes. E Tony, você, mesmo com terapia, você não consegue mudar os padrões comportamentais, emocionais e pensamentos? Como é que é isso, Tony? Mesmo com terapia? Como lidar com excesso de controle, sempre querer ter o controle? Então, Tony, é aquilo que eu falei. A gente vai precisar trabalhar isso no consultório, tá bom? No consultório. É muito difícil que a gente consiga dar uma dica aqui pra você, sendo que isso é tão complexo, entendeu? Então, Tony, eu não lembro se você faz terapia já. Você faz? Eu não tô lembrada. Mas é muito importante que você faça, beleza? Angélica, obrigada por me seguir. Denise Romano, obrigada, Denise, por me seguir também. Obrigada a todo mundo que tá chegando aí hoje, certinho? Gente, é isso, tá? Agora eu tenho alguns compromissos, então tenho que almoçar e correr, correr pra atender. Mas eu volto à noite, tá? Hoje, exclusivamente terça-feira, eu volto às 20 horas, ou seja, 8 horas da noite. Lá no perfil da psicóloga Patrícia, a gente vai falar sobre ansiedade social no nosso quadro Papo de Psi, tá? Então todo mundo que puder aparecer aqui à noite pra gente poder fazer essa live, apareçam pra vocês poderem participar, certinho? Aí a gente vai trazer esse tema aqui pra vocês, combinado? É isso, gente. Ana Paula, obrigada por me seguir. Sejam sempre muito bem-vindos. E é isso. Nos vemos, gente. Até mais, viu? Obrigada pelos 32.3k de likes, tá? É isso. Um beijo. Até mais, gente. Se cuidem, tá? Até amanhã. Até mais, Marci. Natália, é o mesmo arroba aqui do TikTok. @psi.rafaduarte. Pamela, obrigada por me seguir. Teve mais gente aqui antes de eu ir embora. Daniel Gomes, obrigada, Daniel. Seja bem-vindo, tá? Até mais, até mais, até mais. Raquel, beijo, obrigada, Raquel, por me seguir também. É isso, gente, vamos nessa que hoje o dia tá corrido. Até mais, Thiago. Até mais, Sainara. Pamela, obrigada pela rosinha. Tchau, tchau. Até mais, gente. Se conseguir, aparece, Tami. Gente, hoje eu ainda vou cortar meu cabelo. Tava pensando em cortar o cabelo aqui, ó. Brincadeira. Eu não vou cortar o cabelo aqui, não. Mas sabia que eu já tive uma vontade de cortar o cabelo aqui, gente? Mas não, eu vou cortar o cabelo mais ou menos aqui. Então vocês vão ver eu com cabelo diferente. Amanhã eu vou estar com o cabelo um pouco diferente. Nath, igualmente, viu? Um beijo pra você. Boa quarta-feira. Se cuidem, pessoal. Até mais. Nos vemos. Até mais. Agora eu venho. Então, Tami, viu? Mas não, eu vou cortar só um pouco assim. Mais ou menos até aqui, ó. Né? Acho que fica legal. Érica, obrigada por me seguir, Érica. Um beijo. É isso, gente. Vou responder o pessoal que me mandou mensagem sobre terapia, tá? Teve algumas pessoas que mandaram uma DM pra mim, que apareceu aqui pra mim. Para mais informações de terapia, caso vocês queiram, né, ali fazer uma terapia comigo, gostou do meu trabalho ou algo nesse sentido, teve gente que perguntou no começo da live, basta vir aqui nesse balãozinho amarelo do lado do chat, clicar nele e escolher a opção terapia, que daí eu passo mais informações. Eu vou lá responder o pessoal, certinho? Boa tarde, Evandra. Oi, Malu, a Malu chegou no fim. Até mais, gente. Beijo. Até amanhã. Ou melhor, até mais tarde, 8 horas.